Oi, gente! E aí, vocês curtem dançar ou vocês preferem ouvir música? Ou vocês são aquele tipo de pessoa que não pode ouvir uma música que já quer dançar? Então vocês vão curtir a aula de hoje, vamos lá! Oi, eu sou a professora Mônica e na nossa aula de arte de hoje vamos estudar um pouco mais essa relação da dança e da música. Vamos verificar essas possibilidades em que uma vai se relacionar com a outra. Será que sempre existe a dança sem precisar da música ou a música existe sem precisar da dança? A gente sabe que desde os tempos primórdios, homens das cavernas, no primeiro momento em que eles possibilitaram o som, a união dos sons, criando algum tipo de ritmo, o corpo se moveu também. Isso tem descrito, tem registrado nas paredes, nas artes rupestres, e nós podemos cogitar que sim, existiu essa possibilidade da música estar relacionada à dança desde então. Mas vamos conhecer um pouco mais formas específicas em que elas podem se relacionar. Vamos lá. A música é uma das formas de expressão mais utilizadas pelas pessoas no mundo todo. Nós também podemos considerar que música é a junção de sons, de ruídos e silêncios. Tudo isso reunido de uma forma harmoniosa pode nascer o que nós consideramos hoje, chamamos de música, tá? Então, ela vai ser uma linguagem artística entre as quatro mais conhecidas no mundo das artes, tá? A música, ela vai utilizar como ferramenta os instrumentos musicais, na maioria das vezes, mas também as cordas vocais, entre outras coisas. Uma outra linguagem que nós vamos trabalhar hoje também é a linguagem da dança. Nessa linguagem, os instrumentos do artista já vai ser o seu próprio corpo, no qual ele vai utilizar para fazer uma performance e assim expressar sentimentos. Enquanto na música eu vou utilizar sons, ritmos e ruídos para expressar um sentimento, na dança eu já vou utilizar o meu corpo, movimentos que vão poder assim expressar alguma emoção, alguma situação, algum sentimento, tá? Então, em determinado momento da nossa vida, as duas elas vão estar relacionadas. E essa relação é quase sempre. Então, a gente vai considerar aqui que a música e a dança, elas estão juntas em muitos momentos. Isso porque a dança, em geral, é a execução de movimentos que procuram expressar sentimentos num ritmo que seja semelhante à música que nós estamos ouvindo, que seja semelhante à música que estamos precisando contextualizar numa determinada situação. Então, dependendo da música, vai acontecer aí um movimento do nosso corpo, que aí vai ser o ritmo, tá? Então, é dessa forma que nós vamos começar a pensar a partir de hoje, nessa relação e quais são as funções, quais são as finalidades, quais são os modos possíveis de se relacionar a música com a dança. Mas antes, vamos lá. Essa relação não aconteceu recentemente, Como dito anteriormente, a relação da música com a dança, ela é muito antiga, tanto que existem pesquisas que mostram que nas pinturas nas cavernas, o homem primitivo, o homem das cavernas, já desenhava situações que remetiam a essa situação da dança, corpos em movimento, corpos em situações que lembram rituais e a dança ali sendo ilustrada. Então, é uma característica, uma relação muito antiga de necessidade do ser humano mesmo, de um determinado momento, quando ele cria um som, ele percebe que o corpo pode se movimentar a partir daquele som. E ele junta os dois e consegue realizar alguma função para isso, tá?
Então a música e a dança, ela a partir disso foi executada para muitas coisas, diferentes locais, em diferentes comunidades, em diferentes anos. As músicas, elas foram se adaptando, readaptando, ressignificando e foram executadas para divertimento, para cerimônias, para manifestações artísticas, culturais, folclóricas e etc. Então, podemos assim dizer que a música e a dança, elas vão ser um conjunto. E esse conjunto, ele vai realizar importantes quesitos, que é a dança e a música quanto à sua origem, quanto à sua finalidade e quanto ao seu modo. Nesse momento, a gente vai observar cada um deles com exemplos e vocês vão poder entender melhor que existem ritmos que vai poder ter um modo, uma origem e uma finalidade. Ou pode ter apenas um modo e tem uma origem diferente, ou tem a finalidade em um modo igual. Vocês vão conseguir relacionar melhor e identificar a partir de agora essas questões. Então, o primeiro que nós vamos ver é a relação ao modo de dançar, né? O que é esse modo de dançar? Vamos saber agora que existe um modo solo, em que o dançarino, ele vai executar uma dança sozinho, né? Ele vai fazer um espetáculo solo, é um número solo que chama. A gente observa que existe um modo de dançar em dupla. Nesse ponto, a dança ela já vai ser executada com pares de dançarinos, né? Isso acontece, por exemplo, no nosso carimbó, nas danças de salão. Existem muitos ritmos que vão dar essa possibilidade. E não é só homem e mulher. Existem muitas situações que podem envolver 2 homens, 2 mulheres, não há nenhum problema. Mas sempre um vai estar levando, enquanto o outro vai estar sendo levado. Um conduz e o outro é levado nesse tipo de dança de dupla. Um outro modo é em grupo, que já é a dança executada por grupos de dançarinos. Vocês conseguem observar muito isso naquelas danças de rua que chamam, que fazem break dance, e também vocês podem observar isso em espetáculos, tanto de balé quanto de performances teatrais, óperas. Podem existir essa relação da dança com a música com um grupo grande de pessoas. A partir de 3 pessoas já pode se considerar um modo de dança em grupo. Vamos observar agora a relação da dança quanto à sua origem. Há danças de origem que nós podemos classificá-las como folclórica, que são as danças preservadas pela sua popularidade nos diversos grupos sociais. Então, são danças que elas vão estar sendo levadas de geração em geração, quase como uma herança numa comunidade, num grupo de pessoas. Existe também muitas outras danças em vários espaços. Cada região do país que você vive, da sua cidade, do seu bairro, pode ter um tipo de dança. Por exemplo, o frevo, ele já é muito característico no Nordeste, né? Aqui eu mostrei um exemplo no Norte, que é o carimbó. No Nordeste já é totalmente diferente, já é uma dança mais animada, mais colorida, mais alto astral e com outros acessórios. Então, cada comunidade vai criar essa sua característica, essa sua dança que pode ser considerada folclórica, pois passa de geração em geração, né? Então, um outro ponto que nós podemos abordar seria a dança com uma origem histórica. Nessa daí, é necessário que haja pesquisas
procurando por essas danças. Então, a dança histórica ela vai ser conhecida por meio de pesquisas. Como eu falei anteriormente, existem pesquisadores da área de dança, das artes, que eles estão nessa procura, né? Os homens das cavernas, por exemplo, desenhavam e pintavam nas suas cavernas, nas suas paredes, situações que remetem a movimentos de dança, a situações que parecem celebrações, né? E aí os personagens parecem estar em movimento. Então, isso só foi possível ser descoberto por meio da pesquisa, por terem atualmente e terem existido antes também pessoas com o intuito de pesquisar e conhecer os variados tipos de danças que aconteceram durante a nossa história. Muitas delas podem não acontecer mais, mas existem vestígios e esses estudiosos, pesquisadores, encontram informações sobre essas danças dentro dos seus estudos. Um outro também que nós podemos conhecer é o cerimonial. Nessa origem, as danças elas são mantidas em contextos. Nesses contextos, eles vão ser ora cerimônia ou ora ritual, né? Temos como exemplo que as tribos indígenas, que as suas danças, os seus ritmos, as suas vestimentas estão envolvidas com relação a seus rituais. Para cada situação vai ter uma dança, vai ter uma música específica, né? Então aí a gente já pode relacionar que esse tipo de dança, né, a dança das tribos indígenas, ela vai ter uma origem cerimonial. É o objetivo dessa dança em muitas situações que acontecem dentro dessas tribos, né, e que acontecem até hoje, não só nas tribos indígenas que nós conhecemos na América, mas também tribos que viveram e vivem na África também. Também vão ter suas características peculiares, as suas danças peculiares, vestimentas e ritmos também, que é bem interessante observar. Uma outra forma também que a gente pode destacar essa origem da dança é de uma forma étnica. Nesse tipo, as danças elas são conservadas por um grupo étnico ou numa determinada área geográfica, como a gente pode conhecer a relação da dança indiana, né, que acontece lá na Índia. Então, essas danças, né, elas estão separadas, organizadas por geografia. Aqui no Brasil é muito característico do samba que falam, né? Mas a gente sabe que cada região vai ter o seu estilo de dança, assim como nos outros países também, que são grandes, né? São regiões grandes e com certeza devem ter em cada lugar um tipo de dança. Mas sempre um país fica sendo lembrado por um ritmo específico, né? Então, esses tipos de danças que a gente consegue perceber que são realizadas geograficamente, organizadas geograficamente diferente, a gente pode classificar como que possui uma origem étnica, né? Que fala sobre um local, que fala sobre um lugar. Aí agora nós vamos ver um pouco sobre a finalidade da dança, né? Existe uma finalidade para elas? Será que existe uma função, um meio para que vá acontecer a dança? Bom, as finalidades que nós vamos conhecer agora, a primeira se chama de cênicas ou performáticas. Nessa finalidade, a dança ela vai ser uma representação, ou então ela vai ser uma expressão de sentimento ou situações. É como se no meio de uma peça, no meio de uma encenação, houvessem passos ou situações de dança, movimentos corporais performáticos. Isso é muito possível ver em várias peças. Existem filmes também que envolvem muito dança, né, no meio da sua narrativa, da sua história. Então, esse tipo de dança a gente pode considerar que ela tem a finalidade de ser cênica ou de ser performática, dependendo da situação. Uma outra finalidade que a gente pode dar são a dança para um sentido mais social. Nesse ponto, a dança é executada em busca de interação num grupo de pessoas.
Então eu pego a dança e levo para uma comunidade, e essa comunidade vai utilizar a dança como meio de interação. Antigamente o balé era feito por pessoas só ricas, né? Logo quando surgiu. Hoje em dia o balé é muito encontrado, muito utilizado por ONGs para levar em periferias, em morros, e isso ajudar na interação, diminuir a violência, fazer as pessoas, adolescentes e crianças desses espaços terem contato com uma arte, né? Que geralmente é um curso caro. Então, eles utilizam a dança como essa forma de interação entre essas pessoas, interação na comunidade para outros meios, para realizar outros tipos de atividades. Então, essa é a finalidade da dança como social. Uma outra finalidade também é a religiosa, que já vão ser danças executadas como forma de expressar a religião. E isso pode acontecer em todas as religiões. Com certeza vocês conhecem alguma religião que envolve dança em algum determinado momento, numa coreografia gospel ou como um ritual mesmo que faz parte daquela relação de fé, espírito de um corpo. Então, a gente vai encontrar isso em várias religiões diferentes. A dança como essa forma de expressão de fé. E, por fim, nós vamos encontrar uma finalidade que são chamadas de coreografadas. A maioria das danças, com certeza na cabeça de vocês, deve vir esse pensamento que devem ser, com certeza, coreografadas. Nessa finalidade aí, as danças elas vão ter movimentos e passos que foram ensaiados para compor a dança e executados em momento de contextualização. Ou seja, todos os dançarinos vão fazer aquele passo. Existe uma situação, um contexto para aquilo acontecer naquele momento e todo mundo está preparado para aquele momento. E diferente de outras situações que podem acontecer sem terem sido prescritas anteriormente, né? Aqui na coreografada existe um roteiro para essa dança, existem os passos que devem começar, os passos do meio e os passos para finalizar. Tá? Então, esse vai ser a finalidade de uma dança coreografada. Então, nessa aula aqui, a gente aprendeu que existe um modo de se realizar a dança junto com a música. Existe também uma origem para elas, né? Além disso, vai existir também uma finalidade. Qual é a finalidade que a dança e a música têm na vida de vocês? E qual é o modo exatamente que vocês mais gostam de dançar? É sozinho, é em dupla, é num trio, um grupo de pessoas? Às vezes a gente pode trabalhar com isso em diversos locais, né? Não só na escola, mas como igrejas também. A gente pode aprender a dançar em grupos, em duplas e ter uma finalidade religiosa ou não. Então eu quero muito saber de vocês aí no comentário, quero que vocês me contem qual é o modo que vocês adoram dançar e qual é a finalidade da dança na vida de cada um. Então eu aguardo vocês na próxima aula. Beijão, até mais!